Podemos começar? Amém? Ouça a palavra do Senhor. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe, Deus disse a Abraão, ou Deus falou com Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, Deus falando com Abraão, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente. Vou repetir. E deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar.
e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Glória a Deus, glória a Deus. Que bom, irmãos. Que bom e que boa palavra essa. Que boa palavra da parte de Deus essa, que está em Gênesis 22. Eu disse, desde o princípio, que eu ia falar hoje sobre a fé que não é provada. Isso é uma afirmação. A fé que não é provada é uma fé que não é confiável. Nós conhecemos a história de Abraão, antes mesmo dele ser Abraão. Porque quando Deus falou com ele, ele ainda era Abrão, o pai exaltado, ou o pai das alturas. Isso aconteceu, quando Deus fala com ele, quando Deus vai a ele, no capítulo 12 de Gênesis. Então, no capítulo 12 de Gênesis, 10 capítulos antes desse capítulo que nós lemos, Deus vai ao encontro desse homem e faz uma proposta a ele. É bom que nós, mais uma vez, possamos nos lembrar que a situação dele, de Abraão, ainda Abrão, era uma situação muito boa. Era um homem, daqueles que nós podemos dizer bem-sucedido na vida. Era um homem que tinha muitos bens, tinha uma família, pelo menos no sentido do casamento, porque não tinha filhos. A sua mulher não podia lhe dar filhos, mas era um casamento equilibrado. Se dava muito bem no casamento. Ele vivia numa cidade chamada Ur, uma cidade caldeia, Ur dos caldeus. E essa era uma cidade, naquele tempo, a melhor cidade para se morar. Era a cidade mais cosmopolita da época. Então, esse homem aqui, de Gênesis 22, quando Deus vai ao encontro dele em Gênesis 12, é um homem muito bem de vida. Mas Deus faz uma proposta a ele. Deus diz a ele, faz essa proposta, pedindo a ele que deixe toda essa segurança que ele tinha lá em Ur dos Caldeus, que saia do meio da sua parentela, que saia daquela cidade e vá para um lugar. E veja bem, se você ler direitinho Gênesis 12, Deus sequer diz para qual lugar Deus, quer que Abrão vá. Deus só diz assim, deixa tudo que você tem aí, toda essa segurança que você tem, toda essa sua vida boa que você tem em Ur, e vá para um lugar que eu vou te enviar. Ou seja, no momento da proposta, ele sequer ouviu de Deus para qual lugar Deus iria enviá-lo. Mas qual foi a reação desse homem, de Abrão, aqui em Gênesis 22, já Abraão? Foi aceitar, de bate-pronto, sem questionar,
sem fazer perguntas, sem racionalizar. Na hora que Deus fez a proposta, ele aceitou a proposta de Deus, que aparentemente gerava perdas para ele. Ele ia deixar para trás tudo que tinha conseguido, conquistado, tudo aquilo que lhe dava segurança, pelo menos segurança humana, que são os recursos financeiros. Ele ia deixar tudo para trás. Então isso é fé. Não é à toa que esse homem aqui na Bíblia, ele é catalogado, ele é mencionado como o nosso pai na fé. Ele, Abraão, é o nosso pai na fé. É o primeiro homem que age por esse impulso. Porque o que é fé? Hebreus 11:1 define. É o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não pode ser visto. Então Abraão, ele seguiu buscando, ele seguiu rumando para um lugar que sequer Deus disse a ele qual seria. Eu costumo até dizer, brincando, que Abraão saiu no rumo da venta. Essa foi a proposta de Deus. Abraão, sai aí no rumo da venta. Você aceita? Você quer? E ele, na hora, aceitou. Deixou a sua segurança. Confiou na proposta de Deus. Se colocou nas mãos de Deus. Passou a depender completamente de Deus. Porque todas as suas seguranças humanas que ele construiu com o seu trabalho foram desconstruídas por essa decisão de seguir a proposta de Deus. Muitas vezes, irmãos, muitas vezes, para que nós possamos andar verdadeiramente pela fé, nós temos que desconstruir as nossas seguranças humanas. Enquanto nós ficarmos apegados a coisas que nós, com os nossos esforços, com o nosso talento humano, com a nossa capacidade humana construímos, enquanto nós ficarmos apegados somente a essas coisas, nós não podemos servir a Deus pela fé. Porque servir a Deus pela fé é fazer como esse homem aqui fez. É desconstruir toda essa segurança humana e passar a confiar somente em Deus. Se tem uma coisa que essa pandemia está fazendo no mundo, é desconstruindo as seguranças que nós construímos com a nossa capacidade, com os nossos talentos, com o nosso trabalho humano, com a nossa inteligência. Essa pandemia está desconstruindo tudo isso. E quem não é crente não está tendo aonde se agarrar. Está batendo desespero. Mas quem serve a Deus, quem acredita em Deus, quem entende que o Deus que chamou Abraão permanece no controle de todas as coisas, sabe que a sua segurança está em Deus. Abraão deixou tudo para trás e seguiu. Foi embora. Ainda deu um vacilozinho, porque na proposta de Deus, Deus falou com ele que deixasse
também para trás a sua parentela. E nós não podemos obedecer a Deus. A fé não permite que nós obedeçamos a Deus só em parte. Em algumas coisas sim, em outras não. Abraão vai, deixa a sua segurança, deixa a sua casa, deixa a sua cidade, mas leva com ele um parente dele, leva com ele um sobrinho, e Deus tinha dito, deixa para trás também a tua parentela. Olha só, irmão, a fé não permite, não aceita que nós obedeçamos a Deus só em parte. Ele, Abraão, demonstrou uma fé enorme. Só que ele não fez exatamente como Deus havia pedido. E por conta daquilo, na caminhada ele teve problemas. Na caminhada para a terra que Deus disse que ia dar a ele, para ele e a sua descendência. Na caminhada para esta terra, ele teve problemas. E o primeiro problema foi esse, foi com seu sobrinho. Meu irmão, coloque isso aí no seu coração. Se você é uma pessoa que costuma esquecer das coisas rápido, então anota. Anotar o quê, pastor? Coloca aí. A fé não aceita que nós obedeçamos a Deus só em parte. Umas coisas sim e outras não. Isso aqui eu consigo, mas isso aqui está muito difícil. Isso aqui dá para me largar, mas isso aqui, rapaz, isso é precioso demais para mim. Eu não posso me desfazer disso, não. Veja o exemplo do nosso pai na fé, Abraão. Levou um parente, quando Deus tinha dito, deixa para trás a tua parentela. Ó, irmãos, e ele continua na caminhada. E o nosso tempo hoje não dá para a gente falar de tudo que aconteceu com Abrão, e agora em Gênesis 22, Abraão, de Gênesis 12 até 22. Mas quando ele chega aqui, ele já é um homem com uma trajetória. Um homem que havia deixado para trás a sua segurança. Um homem que tinha caminhado até aqui, até Gênesis 22, por fé, confiando em Deus, acreditando em Deus. Inclusive, o filho Isaac, é fruto desta fé. Isaac é fruto desta fé. Porque eu disse no começo, sua esposa Sara não podia lhe dar um filho, era estéril, mas Deus falou com Abraão. E ele já em idade avançada, talvez nem pensavam mais nessas coisas de relação sexual, de atividade sexual, mas Deus falou com eles que eles teriam um filho. Abraão faria um filho em Sara. E aquilo parecia uma coisa tão absurda, aleluia, porque muitas vezes, irmãos, acreditar, ter fé, é uma coisa que parece ser absurda demais. Ter fé é uma coisa para quem crê. Isso é absurdo também, né? Mas quando Deus falou com Abraão a respeito desse filho, Isaac, Sara estava lá no cantinho ali escondidozinha, né?
ouvindo a conversa. O que é que eles vão falar? Será que vão falar alguma coisa de mim? Vou aqui ficar aqui ouvindo. E ela ouviu. Quando Deus disse, ó, a tua esposa, Sara, ela vai ter um filho teu. Ela, quando ouviu isso, lá escondidazinha, ela riu. Acredito que um riso sarcástico, de deboche. Ela ia ser beneficiada, era uma coisa que ela queria, talvez, já com a idade avançada, já tinha até esquecido disso, talvez pela impossibilidade disso acontecer. Mas quando ela ouviu Deus falar com Abraão a respeito disso, ela sorriu. É tanto que de Sarai ela passa a ser chamada Sara, porque ela ri. Aquela risadazinha de quem não acredita. Porque as coisas de Deus, acreditar nas coisas de Deus, ter fé naquilo que Deus fala que vai fazer, muitas vezes parece ser uma coisa muito absurda. Muito absurda. Mas eu quero dizer para você que tudo que está aqui nesta palavra, tudo que está aqui nesse livro, por mais que seja questionado pela ciência, por mais que seja questionado pelos incrédulos, por mais que seja questionado pelos materialistas, por mais que seja questionado pelos céticos, tudo que está aqui nesse livro, creia nisso, por mais absurdo que possa ser para este mundo, para quem tem fé, tudo que está nesse livro é possibilidade. É possibilidade de milagre, de mudança. Aleluia! Creia! Se tiver que rir ouvindo Deus falar a respeito de uma coisa que é muito difícil que aconteça, ria de alegria. Não faça como a mulher de Abraão. Não dê risadas de deboche, de incredulidade, mas ria acreditando que o nosso Deus torna o impossível uma coisa possível. Creia que aquilo que todo mundo diz não tem jeito. Oh, glória! Como eu gosto de dizer isso. Aquilo que não tem jeito para os homens, Deus dá um jeito. Alguém já disse, e eu acredito e vou confirmar repetindo, que para Deus, quanto pior, melhor. Quanto mais difícil é a situação, melhor para Ele. Por quê? Porque quando as coisas são impossíveis aos olhos dos homens, quando Deus faz, quando Deus age, os homens precisam considerar que há um Deus, que Deus é verdadeiro, que Deus existe, que o Deus dos crentes é real e opera maravilhas. Então, muitas vezes a fé é uma coisa absurda. Ou acreditar naquilo que Deus fala é uma coisa extremamente absurda. E só vai admitir a possibilidade de certas coisas acontecerem quem acredita, quem tem fé. Mas aconteceu. Depois de 1 ano, Sara já estava com seu filho Isaac. Só que depois de cerca de 18 anos, 18, 20 anos, que Isaac tinha nascido. Olha só, a trajetória de fé desse homem, que deixa toda a segurança, deixa sua casa, deixa seus parentes, deixa sua cidade, deixa tudo, para ir para um lugar que Deus se quer. A princípio disse para ele aonde seria. Ele vai. Um homem que tem uma trajetória
difícil, passou por situações incríveis. Um homem que teve, né, a sua fé confirmada mais uma vez, quando Deus lhe dá um filho da sua esposa. Esse homem agora, ele é visitado por Deus. E olha só o que é que diz o versículo 1 do verso 22. E aconteceu que depois de todas essas coisas, pela qual Abraão já tinha passado, pela qual Abraão já tinha demonstrado que acreditava, que tinha fé, que confiava em Deus, depois de todas essas coisas, Deus vem e prova a fé de Abraão. Meu Deus do céu! Meu Deus! Aleluia! Depois de tudo que ele passou, Deus ainda vem. Será que tudo aquilo que ele tinha vivido, que ele tinha passado, que ele tinha enfrentado, já não era suficiente? Deus vem. E está aqui, ó. Deus vem e prova a fé de Abraão. Ô irmãos, deixa eu compartilhar com você uma palavra. Vamos pensar juntos. Nós já temos, acredito que a maior parte dos que estão me ouvindo agora e aqueles que ainda vão ouvir, são pessoas que já têm um certo tempo de caminhada, que já passaram por algumas dificuldades, alguns percalços, já enfrentaram problemas dificílimos, doenças, talvez problemas de família, problemas financeiros, quem sabe até problemas moral, alguma queda moral, caiu, levantou. Aí depois de tudo isso, irmão, ainda temos que enfrentar essa situação que nós estamos enfrentando hoje. Será que tudo aquilo que nós passamos, que nós já vivemos, já não era suficiente? Bem, eu olho para a história de Abraão e baseado nela, eu posso responder que não. A nossa fé precisa estar sendo provada. Não vou dizer de forma cotidiana, mas de tempos em tempos. E esse é um momento, esse é um tempo de uma forte provação. Deus está provando a nossa fé. Até onde nós podemos suportar. Até quanto nós podemos aguentar. Mas eu acredito que Ele não permitirá que essa prova seja maior, mais forte do que a nossa capacidade de suportar. Nesse momento que nós estamos enfrentando, de provação, a nossa fé está sendo burilada, aperfeiçoada, fortalecida, capacitada, preparada. Creia nisso. Nós vamos sair melhores. Nós vamos sair melhores desse momento, dessa fase. Nós vamos sair melhores desta prova. Porque a nossa fé provada, ela vai ser aprovada. A nossa fé provada e aprovada, ela vai se tornar uma fé confiável. Glória a Deus. Meus irmãos, o que Deus pede a Abraão como prova da sua fé é uma coisa que talvez eu não conseguisse oferecer a Deus. Mas esse homem, eu gosto muito aqui do princípio do verso 22. Depois destas coisas, ele já tinha passado por várias coisas que poderiam perfeitamente servir de provas da sua fé.
E ele poderia dizer para Deus, Deus, mas eu já passei por isso, eu já te mostrei nesse momento aqui que eu acredito, mas Deus, eu entendo que eu já passei por situações terríveis, onde a minha fé foi provada e eu me saí até bem, Deus. E agora tu vem me pedir isso. É demais para mim. Mas não. Não. Abraão, mais uma vez, como lá em Gênesis 12, ele não racionaliza. Eu vou dizer uma coisa agora que eu acho até perigosa dizer. Não dizer, mas falar e algumas pessoas ouvirem e interpretarem errado. Mas eu vou dizer, está dentro, né, do clima e está dentro da mensagem. Mas muitas coisas que Deus cobra de nós, muitas coisas que Deus requer de nós, muitas coisas que Deus faz próximos a nós e que nós não entendemos. Não é para a gente entender mesmo, não. Tem coisas que não é para a gente entender. É para a gente acreditar. Tem coisas que acontecem nesse momento que nós estamos vivendo. Não dá para entender por que isso. Tanta gente próxima a nós, gente da igreja, crentes, servos de Deus, também indo embora, morrendo. Por que essas coisas estão acontecendo? Aí eu vou racionalizar, vou questionar, né? Vou elaborar perguntas para Deus. Deus, por que isso está acontecendo? Não, irmão. Não. Nesse momento, eu prefiro entender que há coisas que não é para a gente questionar, que não é para a gente entender, é para a gente acreditar. Acreditar em quê, pastor? Que Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até naquilo que na minha racionalidade eu não consigo entender por que está acontecendo. E posso até, como homem natural, achar que está errado. Não deveria ser desse jeito. Mas quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? A palavra de Deus diz lá em Jeremias. É o Caco querendo perguntar ao seu Senhor, o que é que tu está fazendo? Qual é a razão disso? Não, meu irmão, eu sou só o vaso. Eu sou só o barro. Ele é o oleiro. Ele é que dá forma às coisas. E muitas vezes, quando ele está formatando essas coisas, durante o tempo da formatação, eu não consigo compreender o que é que vai ser formado lá no final. Por isso eu me calo e espero o agir de Deus, porque eu sei que no final eu vou entender por que é que as coisas estavam acontecendo como estão acontecendo agora. Oh, labachuri canta labarai. Receba esta palavra. Eu sei que é difícil. É difícil a gente viver o momento, passar pelo momento, enfrentar a dificuldade. É difícil muitas vezes depender de Deus, confiar em Deus. Enquanto a gente vê tantas coisas terríveis acontecendo em volta da gente, nos cercando e se aproximando de nós. Mas acredite, acredite. Faça como Abraão. Pare um pouquinho de racionalizar, de questionar, de procurar entender por que é que as coisas estão entendendo assim. Creia somente. Creia somente. Eu me lembro quando Jairo foi chamar Jesus para visitar sua casa porque a sua filha estava moribunda. No caminho, aconteceu um milagre lá da mulher do fluxo de sangue. Jesus parou. Talvez tenha levado mais de 1 hora ali parado. Foi o tempo em que a menina morreu. A filha de Jairo morreu. Chegaram mensageiros da casa de Jairo. Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, não. A tua filha já morreu, não tem mais jeito, não. Que foi que Jesus disse para Jairo? Jairo, creia somente, Jairo.
Esse não é o momento de racionalizar, de questionar, de ficar fazendo questionamentos, perguntando por que isso, por que aquilo. Jairo, creia somente. Creia somente. Esse é o momento certo da gente acreditar. Abraão não questionou. A fé foi provada. Uma coisa que talvez eu questionaria. Talvez eu fincasse pé. Não, Senhor, meu filho, não. Mas Abraão não. Assim como lá em Gênesis 12, ele não racionaliza, ele não questiona. Aqui, quando a sua fé está sendo provada, ele repete. Não racionaliza, não questiona, apenas aceita. Apenas aceita. E para aceitar a vontade de Deus, nós temos que ter fé. Agora, irmão, uma fé provada é uma fé recompensada. Uma fé provada e aprovada. É uma fé confiável que também é recompensada. Olha só, aqui no verso de número 17. Deixa eu repetir aqui. Estou já terminando, pessoal. Já demorei muito. Mas deixa eu ler aqui o verso 17. Vamos ler o 16 para entender, né? E diz, por mim mesmo jurei, né? Depois que Abraão demonstrou que ele deu provas, né? De que faria o que Deus pediu, que ele sacrificaria Isaac. Né? Que Deus substituiu, né, Isaac por um cordeiro. Olha só o que é que Deus diz para Abraão. E diz, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras, oh glória, segura aí, irmão, pega aí, agarra essa palavra aí, que deveras te abençoarei. Foi por isso que na primeira leitura eu repeti mais de uma vez o verso 17. E grandissimamente. Oh, meu irmão. Deus falando assim, ó, nesse aumentativo. Grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Ou seja, Abraão, porque tu mostrou, quando tu foi provado, quando a tua fé foi provada, tu mostrou que realmente acredita, confia, tu sabe que eu estou no controle de tudo, porque você deu essa demonstração positiva de fé. Eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar, Abraão. Espera, rapaz. E tem uma coisa, ele usa, olha só, grandissimamente. É bom dizer isso, é bonito, é gostoso dizer isso. Grandissimamente será a tua bênção. Oh, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, fique firme. A prova está grande, a luta está travada, você está sendo provado em coisas que você nunca imaginou que poderia ser provado, e agora sendo provado, você fica imaginando que talvez nem consiga suportar. Suporte, creia em Deus, confia em Deus. Porque esse momento difícil, porque foi terrível para Abraão. A subida para o Moriá, subida não, desde a caminhada, 3 dias de caminhada. E a subida no Moriá, até chegar lá no cume do monte, foi dureza para Abraão. Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que Deus vai honrar a minha fé? Ou mesmo honrando a minha fé, ele vai matar o meu filho? Vou ficar sozinho nessa história. Como é que vai ser esse negócio? Foi difícil. Abraão era um homem cheio de fé.
provou a sua fé lá em Gênesis 12, teve a sua fé provada, foi aprovado, aqui em Gênesis 22, mas era um homem, como nós. E desde a saída de casa até o Monte Moriá, 3 dias de caminhada, e durante a subida, sua alma estava apertada, como a nossa está agora. Pensando, será que vai dar certo? Será que eu vou escapar? Será que a minha família escapa? Mas não desista da caminhada. Permaneça subindo no monte da adoração. Quando Isaac percebeu, porque Isaac percebeu, teve uma hora que ele percebeu que a coisa ia sobrar para ele. Papai, nós temos aqui todos os elementos aqui do sacrifício. Mas cadê o sacrifício? Ou seja, a gente percebe nessa pergunta de Isaac que ele já tinha subentendido que ia sobrar para ele. Mas o que é que Abraão diz a Isaac? Diz aquela célebre frase, né? Jeová Jireh, Deus suprirá para si um sacrifício, um cordeiro. Ô irmão, segura mais essa palavra aí, que essa palavra está vindo quentinha do trono de Deus para os nossos corações. Não vai sobrar para você. Ainda que você tenha temores, ainda que você esteja com a sua alma apertada, pensando, será que eu vou escapar? Será que vai sobrar para mim? Será que eu vou morrer? Será que eu vou servir de sacrifício nesse momento difícil que nós estamos enfrentando? A palavra de Deus para você é essa: Jeová Jireh, Deus suprirá para si um sacrifício. Tenha fé em Deus, acredite, receba esta palavra. A nossa fé está sendo provada. Como a fé de Abraão foi provada. Porque uma fé que não é provada, ela não é confiável. Nós vamos sair desse momento com a nossa fé, não vou dizer inabalável, não vou chegar tanto, mas nós vamos sair desse momento, os que sobreviverem. E eu creio que eu e você vamos sobreviver. Nós vamos sair desse momento com a nossa fé tinindo, bem afiadazinha. Nós vamos sair com a nossa fé fortalecida. E eu acredito que a nossa fé vai estar moldada de tal forma por esse momento de prova que estamos passando, que nós vamos conseguir caminhar até aquele grande dia em que nós teremos que estar diante dele para sempre. Você crê nisso, meu irmão? Você recebe esta palavra? Pois então não reclame. Pare de murmurar. Abrace esta fé. Confia em Deus. Em Deus nós estamos seguros. Jeová Jireh. E depois de passar esta provação, esse momento difícil, a fé que for provada e aprovada e se tornar confiável, será recompensada. Grandissimamente recompensada. Eu acredito que nós, os crentes, que a igreja do Senhor, depois desse momento terrível, vai passar por um momento de avivamento, vai haver um momento de grande colheita espiritual, em termos de igreja. E nós, os cristãos, o que conseguimos viver esse momento de forma sóbria, de forma firme, mesmo sendo provados, mas suportando a provação como verdadeiros filhos de Deus. Isso também é profecia do céu para a tua vida, para mim e para você. Nós, depois de tudo isso,
seremos grandissimamente abençoados por Deus. É só esperar. Quem viver, e é literal, viu? Quem viver, verá o que Deus fará na vida daqueles que estão sendo provados na sua fé. Mas mesmo provados na sua fé, estão suportando, firmes, de forma sóbria, né, mantendo o seu caráter cristão inabalável, não se deixando levar pelos insultos de Satanás. Quem tiver a sua fé provada e aprovada será grandissimamente abençoado. Amém? Oh, glória a Deus! Essa é daquelas mensagens que a gente diz assim, essa veio bem quentinha lá do trono.